Meu irmão e minha irmã, hoje dia 25 de setembro, segunda-feira, da 25ª semana do Tempo Comum. Vamos escutar o que nos diz para nós hoje a palavra de Deus do Evangelho segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca-a no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo o que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e àquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus vem falando nesta parte do Evangelho de Lucas a respeito do acolhimento da sua palavra. De fato, se nós nos recordarmos, desde a semana passada, desde sexta-feira, Jesus fala, por exemplo, dos 12 que o seguem, das mulheres que o seguem. Depois, no sábado, nos conta a parábola do semeador, ou seja, da palavra que é semeada e dos diferentes tipos de terreno que acolhem ou não acolhem a palavra, ou acolhem por um momento, depois a desprezam. E hoje Jesus fala a respeito destas coisas, a respeito desta imagem da vela e também estas palavras um pouco enigmáticas a respeito do seu acolhimento. A primeira coisa, então, para nós lembrarmos é justamente esse, que muitos estavam seguindo Jesus. Muitas pessoas estavam seguindo, porém, nem todas estavam acolhendo da mesma maneira a sua palavra. Tinha alguns discípulos que talvez os estivessem seguindo com medo, com preocupação. São estas velas colocadas debaixo da vasilha, diz Jesus, ou seja, que foram acesas, ou seja, que iniciaram o seu caminho de seguimento, porém foram deixadas de lado, foram se auto-apagando, porque querendo iluminar somente a si mesmas, não mostrando a luz de Cristo, não refletindo a luz de Cristo, foram se apagando, foram sendo esquecidos, foram, talvez por medo, por incompreensão, alguns foram sendo colocados de lado. Além disso, este Evangelho nos fala a respeito da capacidade de entender a palavra de Deus. Jesus no sábado dizia, nem todos são capazes de entender estas coisas que eu digo. Jesus dizia, porque falo em parábolas, e os discípulos perguntam, por quê? A resposta é porque já fecharam o seu entendimento. Por exemplo, mestres da lei e fariseu já têm um julgamento pronto para Jesus. Não escutam as suas palavras com o intuito de se alimentar delas, escutam para procurar alguma coisa para depois condená-lo. São pessoas que, por mais que Jesus fale, explique, dê exemplos, não querem entender o que Jesus está falando, não querem compreender aquela palavra, querem só usá-la como instrumento para depois condená-lo com falsas acusações. O que então que esta palavra pode dizer para nós neste dia? Se nós pensarmos, por exemplo, na imagem da vela, todos nós, talvez quando crianças, fizemos a experiência de colocar uma vela debaixo de um copo, debaixo de alguma coisa de vidro e ficá-la observando. Por um tempo a vela resiste, está iluminada porque existe ainda um pouco de oxigênio, porém depois a vela se apaga. Ou seja, se a vela conta apenas com a própria luz, com aquele pouquinho de oxigênio que está em torno dela, ela não dura muito. Além disso, a gente sabe que se a palavra que é escutada depois não é meditada, depois não é ruminada, vamos dizer assim, depois nós não pensamos, não refletimos, não tentamos entender, a palavra logo se esquece. Se a gente escuta a palavra na missa ou lê, assim, vamos dizer, de um modo superficial, e depois não pensa naquela palavra, não reflete, não fala com os outros a respeito daquilo, nós esquecemos. E também nós sabemos que aquela frase, eu já sei disso, eu já escutei, eu já entendi essa palavra, é muito maléfica para as nossas vidas, porque nos fecha a novidade da palavra de Deus, que é sempre nova, é sempre atual. Com base nesses três exemplos, então, nós podemos concluir que é preciso olhar como nós estamos escutando a palavra. De fato, Jesus no Evangelho disse claramente, prestai atenção à maneira como vós ouvis. Ou seja, como é que eu estou ouvindo a palavra de Deus? Como é que eu estou colocando atenção nesta palavra? Nos perguntar, será que eu estou escutando integralmente a palavra de Deus? Ou será que às vezes eu de manhã pego a Bíblia e abro e digo, o que Jesus vai me falar hoje? E a sorte abro em uma das páginas. Isso é sorte, isso não é seguir Jesus, não é acompanhar de fato a sua palavra, como por exemplo a igreja propõe na liturgia de cada dia segundo os lecionários. Não estou escutando integralmente.
Ou então quando, por exemplo, pego frases da Bíblia na internet e uso aquelas frases para justificar os meus pensamentos. Isso é perigoso, não estou escutando integralmente a palavra de Deus. Além disso, eu posso me perguntar, eu estou escutando com constância a palavra de Deus? Ou seja, sempre, todos os dias, dedico um momento do meu dia para escutar e meditar a palavra de Deus? Ou só de vez em quando dá certo, quando me gira, vou escutar a palavra? Constância em escutar a palavra. E enfim, estou disposto a acolhê-la? Sei que a palavra de Deus é dura, que às vezes me questiona profundamente, me questiona como nós vimos nos últimos dias. Eu estou disposto a acolhê-la? Ou eu sou já como aqueles mestres da lei que escutavam Jesus apenas por escutar, ou então para encontrar alguma coisa para depois acusá-lo? Que a gente possa então escutar, ler, ter contato com a palavra de Deus integralmente, com constância, e que esta palavra seja alimento para a nossa alma, porque assim nós não seremos como estas velas que estão debaixo das vasilhas, que se iluminam só a si mesmas e que logo podem se apagar. Nós seremos velas colocadas, como diz Jesus, sobre candelabros que podem iluminar os seus irmãos, iluminar aqueles que estão por perto. Que a bênção de Deus seja derramada sobre você neste dia, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.